Por que a Bolívia tem uma marinha se é um país sem litoral e não tem acesso ao mar? Se você olhar para um mapa da América do Sul hoje, a Bolívia fica bem no meio do continente. Ela está cercada de terra por todos os lados, sem litoral, sem oceano, sem portos, e mesmo assim eles têm uma marinha. E não é apenas uma marinha cerimonial. Ela tem patentes navais, navios, uma academia naval e até celebra um dia do mar todo ano. E à primeira vista, isso até parece uma piada. Por que um país sem litoral teria marinha e comemoraria esse dia? Mas a resposta está em um capítulo bastante importante e difícil da história da Bolívia. No século XIX, a Bolívia não era um país sem saída para o mar. Quando conquistou a independência da Espanha em 1825, ela herdou uma estreita faixa de litoral ao longo do Oceano Pacífico. Essa região costeira, conhecida como litoral, se estendia ao redor do deserto do Atacama e incluía vários pequenos portos. Ela não era muito populosa, mas se tornou extremamente valiosa quando depósitos ricos de nitratos e outros minerais foram descobertos ali. Além disso, era o único acesso deles ao oceano para importar e exportar mercadorias com o resto do mundo. O problema é que essas fronteiras iniciais dos países sul-americanos não eram muito bem definidas. Colonizadores e empresas chilenas já tinham começado a operar na região, especialmente ao redor do porto de Antofagasta. Então, com o tempo, a presença econômica do Chile ali ficou mais forte do que o próprio controle administrativo da Bolívia. As tensões começaram a aumentar quando os dois países tentaram reivindicar o mesmo território rico em minerais. Não era que o Chile quisesse mais litoral. Acho que eles já têm litoral suficiente. O que queriam eram os minerais e recursos da região para combater isso. Em 1878, o governo boliviano impôs um novo imposto a uma empresa chilena que extraía nitratos em Liberal. A empresa se recusou a pagar, dizendo que isso violava acordos anteriores e teve apoio do governo do Chile. A disputa rapidamente se intensificou e, um ano depois, tropas chilenas ocuparam a cidade portuária, tomando efetivamente a costa da Bolívia. E isso marcou o início da Guerra do Pacífico. Na verdade, a Bolívia não estava sozinha no conflito contra o Chile. Ela tinha uma aliança defensiva com o Peru, então quando foi invadida, o Peru também entrou na guerra. O que se seguiu foram batalhas terrestres e navais ao longo da costa do Pacífico, mas o Chile tinha marinha e logística superiores. Eles controlaram o mar desde o início, permitindo desembarcar tropas onde quisessem e cortar posições bolivianas e peruanas. A Bolívia já enfrentava dificuldades na guerra, além de divisões internas e outros problemas. Então, assim que a área costeira foi realmente tomada, eles simplesmente saíram da guerra. O Peru ainda resistiu por um tempo, mas em 1883, o conflito já estava praticamente encerrado. O Chile havia vencido e agora controlava toda a costa da Bolívia, além de uma parte do sul do Peru. E claro, para a Bolívia, as consequências foram enormes. Perder o acesso ao Pacífico fez o país perder rotas diretas de comércio, portos e controle de valiosos recursos naturais. Além disso, tornou-se sem saída para o mar. Em 1904, Bolívia e Chile assinaram um tratado de paz formal, e isso tornou a perda permanente. O Chile ficou com o território costeiro e, em troca, a Bolívia recebeu algumas concessões econômicas, como a construção de ferrovias para usar os portos chilenos. Mas, para muitos bolivianos, isso nunca foi considerado uma troca justa e, desde então, a perda do mar tornou-se central na identidade boliviana. Não é só uma nota de rodapé na história deles. É ensinado nas escolas, discutido na política e lembrado todo ano. Quando eles têm o Dia Oficial do Mar, isso comemora ou os lembra da perda do litoral e da esperança de recuperar o acesso soberano ao mar. É aí que entra a existência de uma marinha. Após perder o litoral, a Bolívia não desistiu de manter uma força naval. Eles evoluíram o conceito para algo simbólico, mas ainda um pouco prático. A Bolívia tem grandes rios e lagos, especialmente na Bacia Amazônica e ao redor do Lago Titicaca, que ela compartilha com o Peru. Essas vias navegáveis são essenciais para transporte e controle de fronteiras. Por isso, a Marinha da Bolívia atua com barcos de patrulha, embarcações de treinamento e unidades de fuzileiros que operam como guarda costeira ou fluvial. Em termos puramente práticos, faz sentido que muitos países com grandes sistemas fluviais mantenham forças semelhantes, mas no caso da Bolívia,
é também um pouco mais do que isso, é um símbolo. Sua própria existência é um lembrete da costa perdida do país e da antiga reivindicação de recuperar o acesso ao Oceano Pacífico. Ao longo dos anos, a Bolívia tentou repetidamente negociar com o Chile algum tipo de acesso soberano ao mar. Eles até ofereceram troca de terras e mediação internacional. Uma tentativa marcante foi no início do século XXI, quando a Bolívia processou eles na Corte Internacional de Justiça. Mas o tribunal decidiu a favor do Chile em 2018, dizendo que o Chile não era legalmente obrigado a negociar um corredor soberano até o mar, para a Bolívia. Foi uma grande decepção, mas não foi o fim da questão. Isso continua sendo uma parte importante, política e emocional da existência deles. Quando fazem piada sobre a Bolívia ter marinha sem litoral, acho que não entendem o real significado disso. A marinha não é apenas sobre navios ou litorais, é sobre história, identidade e uma perda que ainda molda a política do país mais de um século depois. Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos na próxima vez para mais 5 minutos explicando outro assunto.